Graças e paz, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, um canal especial feito com muito cuidado para você, para falar de Deus, da palavra de Deus, testemunho evangelho, estudos teológicos, e o tema é muito especial. Hoje um horário diferente, nós estamos gravando aí pela manhã, com a participação de dois pastores muito queridos, pastor Robson Trindade. Seja muito bem-vindo, pastor Robson. Agradeço o convite, me sinto honrado, uma bênção estar juntos aqui. Aleluia. E nosso querido pastor Elias Trindade, seja muito bem-vindo, viu, pastor Elias? Muito obrigado, eu também estou sentindo-me honrado em participar com vocês. Aleluia, a honra é toda minha, uma indicação muito especial, indicação para o tema que nós vamos abordar aqui, é um tema escatológico. E pastor, quantas pessoas têm dúvidas sobre escatologia e quanto gera de curiosidade tema escatológico, né? É muito interessante. Bispo, muito bem-vindo novamente. O senhor é de qual igreja? Eu queria te pedir para apresentar. Eu sou da comunidade Sara Nossa Terra, aqui em Jandira, sou bispo. A nomenclatura, ela tem a ver com a organização institucional. Então eu coordeno algumas igrejas. Dentro da nossa estrutura, o bispo é um coordenador de diversas igrejas na região. Então, coordeno Cotia, Itapevi, temos igreja até em Santos, que eu coordeno. Então, é mais ou menos isso. Na igreja local, eu sou pastor. Então, chamar de pastor, chamar de bispo é só uma questão de organização para nós, né? Mas pastor. E para eu ter ideia do tamanho do desafio aí, são quantas igrejas debaixo dessa estrutura? Comigo, hoje, estão 6 igrejas. Né? Mas assim, a Sara Nossa Terra em São Paulo é muito grande, né? Eu estou debaixo também de uma regional. Mando um abraço para o bispo Hugo, que é o meu bispo coordenador, né? Na verdade, ele que é o regional nosso que cuida de toda essa região. Perfeito, perfeito. E esse amparo um com o outro, ele é importante. Eu falo desafio porque uma igreja é uma responsabilidade muito grande. Muito. Imagina, né, no caso do seu de 6 igrejas, e no caso do Hugo, deve ter mais, que ele tem essa responsabilidade. Problemas. E além de tudo, ainda tem, né, a nossa vida como pai, como esposo ali, que a gente tem que segurar os pratos. Então não é fácil. Parabéns pelo desafio aí. Obrigado. E que Deus te dê sabedoria para tocar a obra aí muitos anos, viu, pastor? Amém, amém. Precisamos. Oração, ajuda. Precisamos de muita graça de Deus, né? É um trabalho, é o trabalho mais importante que existe. Amém. Sem dúvida nenhuma, o evangelho, a pregação do evangelho é o trabalho mais importante que tem. Eu creio. E o pastor trouxe, né, Meu pai. O pai. Meu pai. Exatamente. Eu venho da Igreja Presbiteriana Independente, fui jubilado com 70 anos, hoje estou com 76. E esses anos, depois dos 70, eu estou com meu filho, Robson. Acompanhando e... Está conosco lá na comunidade. Está conosco na comunidade, exatamente. Quantos anos de ministério? Bom, lá na Presbiteriana foi 36 anos. 36 anos? 36. Eu trouxe os universitários, estou percebendo, né? Então... E eu acho que essa colaboração, né, dessa bagagem, né? Primeiro tem a bagagem, acho que de experiência, né, pastor Elias, que o senhor trouxe aí de ministério, e de uma formação presbiteriana. Então ela ajuda também, né? Sim. Esse mix aí de boas teologias, ela ajuda ali nesse desafio que o senhor tem aí de 6 igrejas, que não é brincadeira, né? É um desafio muito grande. Mas eu queria, antes da gente começar o bate-papo, pedir para o pessoal se inscrever, pastor, no ET Crente, Evangelho e Teologia. O nome é diferente, mas é para chamar a atenção mesmo. Mas o conteúdo é conteúdo bom, é evangelho, é boa teologia. É o que a gente estava, né, trocando ideia aí para poder passar conteúdo de qualidade, bons estudos, ajudar a pregar o evangelho num mundo tão contemporâneo, onde a palavra de Deus é cada vez mais desafiada no sentido de deixar a ortodoxia, a verdadeira palavra. A gente tem esse desafio de manter o foco, né? De manter a inerrância, manter que a Bíblia ela é suficiente, ela é sim a palavra de Deus inspirada na terra e ponto final, né? Então esse é o nosso
É o nosso propósito. Então, pedir mais uma vez o pessoal se inscrever, compartilhar. Se tiver dúvidas aqui, que eu sei que terão muitas dúvidas, né, para a gente abordar esse tema aqui, mandar para a gente, e aí o senhor vai responder, eu vou né, literalmente passar a bola aí, te passar para a gente poder responder e elucidar. E aí o tema, né, eu vou te passar uma pergunta que é muito requisitada, Bispo, mas o tema é desvendando o pré-tribulacionista. E aí a pergunta para o senhor é: Bispo Robson, a igreja será arrebatada? A igreja será arrebatada. Isso, acredito que todos os pontos teológicos, eles alinham nisso. A questão é o momento que vai acontecer, né? O pré-tribulacionismo acredita que vai haver um arrebatamento secreto. O pós-tribulacionismo tem uma outra visão, né? Ela junta a questão no final da grande tribulação, junto da ressurreição dos mortos, um único momento, mas também chama de arrebatamento, também apontam dessa forma. E Paulo fala sobre isso. Então, sem dúvida nenhuma, seremos arrebatados, né? Se nós ou outra geração, aí pertence a Deus o tempo, mas com certeza o arrebatamento vai acontecer. Eu quero ser arrebatado. Se for nesse tempo aqui. Melhor, né? A pergunta, se for agora, privilégio maior. É a pergunta de milhões, né? Pastor Elias, falando em pré-tribulacionismo, e aí a pergunta para o senhor, Pastor Elias, a igreja será arrebatada? Com certeza. Em 1 Tessalonicenses 4:13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O ímpio, principalmente, não tem essa esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará com sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, que nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvido o arcanjo, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, espero que você esteja nessa, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, seremos arrebatados, na linguagem do Brasil aqui, português brasileiro, está falando dessa maneira: seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos daí por diante para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus. É uma consolação. Esses textos, quando a gente fala em arrebatamento, ele dá uma mensagem de esperança, né? De que o Senhor virá e além de uma mensagem de esperança, uma mensagem talvez de alerta, né, Bispo? Na verdade, você vê, né? Ele está dizendo sobre mortos, porque essa é uma questão que a humanidade, né, tem há muito tempo. Por que a morte? O que acontece, né, com os mortos? Existe vida pós-morte? Então, ele vai dar uma palavra com respeito a isso. Olha, vai ter a ressurreição dos mortos, por isso consolo, mas ele coloca uma outra questão que nos faz... nos acende o coração, que é o arrebatamento. Nós estaremos, né, os que estiverem nesse tempo, né, serão arrebatados juntamente com eles. Aleluia. É uma coisa boa, né? Demais, né? Demais. Vai ser um tempo único na história. Isso vai marcar profundamente a história da humanidade. Assim como marcou a vinda de Jesus, a primeira vinda, ele veio, é inquestionável, né, o que Cristo fez, e agora nós esperamos esse grande evento. Ele vai acontecer. Aleluia. Bispo, e para a gente tentar elucidar, então vamos, e aí eu deixo para o senhor, tá? Mas para a gente tentar começar a elucidar e tentar desenhar como que vai funcionar, eu queria entender o que é o pré-tribulacionismo, Uhum. E aí a gente pode decorrer também sobre esses eventos, né, que vão acontecer, que correspondem à visão pré-tribulacionista. Vamos lá, né? O pré-tribulacionismo é uma crença. Então, é uma crença... Alguns teólogos entendem que é uma crença nova, Uhum. de 200 anos para cá, né?
que acontece junto do movimento pentecostal, de um entendimento de que a igreja vai passar por um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Eu vou colocar grande tribulação porque tem quem tem um ponto que vai ser antes da tribulação. Tribulação são 7 anos, isso apontado tanto no livro de Daniel, Apocalipse. O período está bem claro para todos, não há questionamento com respeito ao período. 7 anos, 7 anos tribulação. E os últimos 3 anos e meio, grande tribulação, que é um momento em que vai manifestar-se de fato o governo do anticristo, a figura do anticristo vai ser conhecida, e a partir da grande tribulação vai se desenrolar grandes eventos, descritos no Apocalipse. O período não há problema, todos creem da mesma maneira. A questão é, mas vai acontecer um arrebatamento secreto? Que bases bíblicas temos para o arrebatamento secreto? O pessoal que crê no pós-tribulacionismo, eles dizem que não há base bíblica para o pré-tribulacionismo. Porque Mateus 24, se você pegar ali como sequência, dá a entender-se de que tudo vai acontecer num único momento no final. Né? Lá no período, no final dos 7 anos, quando Cristo se manifestar. Mas quando você vai estudando todos os textos que falam, então você tem o livro de Tessalonicenses, você tem o Apocalipse, você tem as próprias profecias antigas, como Daniel e outros textos também, então você vai vendo outros pontos que vão se desenrolando, e isso de 200 anos para cá começou a ser discutido. Não é porque tem 200 anos que isso está sendo discutido que não tem validade, não. O que vale é o que os pais da igreja... Então, um certo grupo diz, não, os pais da igreja, os antigos reformadores, mas os reformadores também, se a gente pegar, tem 500 anos. Se a gente comparar... Estudo recente é estudo bom também. Pois quer dizer que é um estudo que você vai pegar aquele conteúdo acadêmico e jogar fora. Nós vemos uma compreensão maior, né, dos textos bíblicos à medida que se mergulha, que se aprofunda, que, né, estuda. Então não pode... Por esse tipo de argumento, não, os pais não entendiam assim. Bom, vamos pegar Pedro então, né? O cânone bíblico ainda não era uma coisa clara, formada. Isso veio depois, nos concílios. A igreja teve que amadurecer em muitas coisas. A doutrina cristã teve que amadurecer em muitas coisas. A doutrina cristã se perdeu por um período. Nós sabemos a história da igreja. Né? Com a reforma, houve uma ruptura no cristianismo. Protestantes e... católicos. No próprio Brasil, o protestantismo legalizado, ele entra no século XIX. Antes do século XIX, entrou aqui clandestinamente, com franceses e holandeses expulsos. Eles vieram com outro viés, que era o econômico, eles não estavam trazendo propriamente os conceitos e não vieram evangelizar, vieram por outra via, mas trouxeram valores. Até então, o Estado não era laico, o Estado era católico. O Estado se torna laico no século XIX. E no século XIX é que começa a vir essa clareza sobre certos aspectos. Há um crescente de revelação, de conhecimento, de entendimento. A própria Bíblia, a Scofield, né, que vem com escritos, né, nos seus rodapés falando, e é uma posição pré-tribulacionista. Então se populariza o pré-tribulacionismo, né, como uma hipótese, uma tese, um campo de visão com respeito a esse assunto. Né? Temos 2 assuntos. Eu respeito muito também a posição pós-tribulacionista, como não? Né? Quando você ouve só um pós-tribulacionista, você diz assim, poxa vida, né? Bases bíblicas, é muito bom. Quando você ouve só um pré-tribulacionista, alguém que está profundamente embasado, também você fica ali, né, impactado com o que fala. A Bíblia, ela dá flashes sobre o futuro. Imagina o que é o conhecimento de Deus sobre o futuro. O poder que tem o conhecimento do futuro. A Bíblia não nos dá isso de uma forma tão nítida. Ela vai dando flashes e a gente vai interpretando isso. Então eu penso que nós vamos estudando, entendendo, observando os sinais ao nosso redor, porque isso tem que se encaixar na realidade que estamos vivendo. Fala da marca da besta, os fatos desenrolando no Apocalipse, que são fenômenos da natureza, que estão acontecendo como juízo. Tem forças espirituais por trás, se você pegar o livro do Apocalipse, são
forças espirituais. Então o anjo toca as trombetas, né? São 7 trombetas. Cada anjo vai tocando, vai acontecendo um fato na terra de juízo. Tá bom. Mas quando você estuda um pouquinho mais aprofundado cada fato, são fenômenos da natureza também. Deus usando fenômenos da natureza, circunstâncias, e nós vemos que por trás tem forças espirituais construindo aquilo como juízo de Deus, porque esse período é um período de juízo. Os 7 anos são 7 anos onde Deus está julgando a terra para o reinado de Cristo que virá, que é o milênio. Entendi. Bispo, e aí também vou passar a bola para o pastor Elias. Eu vou comparar com o Covid, tá? Então, assim, o Covid serviu de lição para muita gente. Muita gente falou, cara, que tribulação. Mas esse período, então, quando se fala em grande, tal, eu coloco como algo que nunca vimos, jamais visto. Jesus diz isso. É um tempo de sofrimento nunca visto antes. Então, o Holocausto, por mais que tenha sido abominável, a Segunda Guerra Mundial, outros fatos na história, os impérios, a crueldade, o massacre de povos, ainda isso não se compara com a grande tribulação. Meu Deus. O bicho vai pegar, hein, pastor Elias? Sim, eu não quero estar aqui não, pastor Elias. Eu não quero estar aqui não. Eu também não. E por que será secreto esse arrebatamento? Eu creio que para acontecer o arrebatamento não será necessário nenhuma outra profecia, porque a qualquer momento ele pode acontecer. Tudo que se falou até agora não deixa nenhuma dúvida de que o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer com certeza, assim, a qualquer momento, de repente, né? Então, Paulo diz que é secreto, porque ele diz, num abrir e fechar de olhos acontecerá o arrebatamento. Serão apanhados, né? Tirados do planeta aqui como se fosse uma surpresa, como um ladrão que veio para tirar o despojo. Como se fosse um rapto mesmo. Um rapto. A palavra arrebatamento significa isso, né? Rapto. A palavra raparzo, por exemplo, quer dizer apanhado de surpresa. E literalmente nós cremos que esses eventos que se fala da vinda do Senhor vai então acontecer em 2 etapas, nós diríamos. O arrebatamento é a primeira e depois a vinda de Jesus em glória, junto com os que foram arrebatados, junto com o exército celestial, todos formando um só exército, virá com Jesus para implantar aqui o seu reino na terra. E também será um reino literal, não será um reino figurado. Jesus virá pessoalmente, ele vai encontrar aqui em guerra, no Armagedon no caso, em plena guerra do Armagedon, ele vai encontrar o anticristo e o falso profeta, e eles serão mortos pelo sopro da sua boca. Ele vai dar uma soprada, vai vir uma onda forte, vai pegar esses dois e vai estraçalhar. Quer dizer, aleluia. Eles serão depois lançados e vão estrear o que nós chamamos de lago de fogo e enxofre, que é o verdadeiro inferno que vai durar para sempre. Que aí lago de fogo condenação eterna. Aí a condenação eterna. É interessante que eles vão ser primeiros ainda do que Satanás, porque Satanás ainda vai ter o privilégio, não sei, de ficar preso no outro lugar chamado também inferno, né, a outra parte do inferno, e então por 1000 anos. Depois ele será solto por um certo tempo. Eu acredito que talvez mais uns 30, 40 anos, em que ele vai juntar um grupo que ainda ficará insatisfeito com o governo de Cristo e o governo perfeito que o Filho de Deus vai ter, e então ele será solto e vai provocar mais uma guerra e será lançado então fogo do céu e vai exterminar. Então ele vai dar mais uma enganada ali. Vai dar mais uma enganada. Mas para a gente poder colocar na linha do tempo, e aí, bispo, a igreja vai começar na tribulação, e aí nessa metade dos 7 anos que vai vir a grande tribulação. Sim. E aí a igreja será arrebatada. Não, aí é uma posição mid. Entendi. Essa é uma posição mid. Então vamos voltar para pré. Vamos lá, né? O que o pré-tribulacionista crê? E aí ele vai construir uma linha do tempo. Ele crê que vai ter o evento do arrebatamento,
O evento do arrebatamento, não propriamente, tem quem afirma que vai ser antes da tribulação, antes dos 7 anos. Eu, particularmente, tá, é uma visão pessoal minha, não há nenhuma correlação. Pode acontecer a qualquer momento, ou antes ou durante. Tá. Né? Uhum. A tribulação em si, tá? Nos três primeiros anos, 3 anos e meio. Essa é uma visão pessoal minha, tá? Se você pegar os livros do Tim LaHaye, que ele escreveu, né, que é o, como é que chama lá, o título deles? Deixados para trás. Deixados para trás. Isso. Ele tem uma visão particular que acontece, primeiro, uma guerra chamada Gog e Magog, que está profetizada em Ezequiel. Isso é a linha do tempo que ele criou nos livros dele, visão pessoal dele. Então, primeiro uma guerra que envolve Israel e nações descritas naquela profecia. Alguns acreditam que é a Rússia, né? Outros, ali já está até claro no texto, né? Por exemplo, Pérsia, a gente sabe que é o Irã, né? Só mudou o nome, mas é os antigos persas, os iranianos. E de fato hoje a gente vê, né? uma rusga muito forte lá entre Israel e Irã, e uma aliança geopolítica em torno do Irã, que é interessante, né? Hoje envolve essa situação, mas esse é o momento? Não sei, né? Isso pode agravar. Israel hoje está numa circunstância que é difícil de construir uma aliança de paz hoje, porque existe um conceito de extermínio da própria nação. O que a gente percebe ali é que o discurso é um discurso de ódio antissemita, de destruição da existência da nação, é uma questão de existencial da nação, do povo judeu ali. Mas concordo. Vamos pegar a linha do tempo do Tim LaHaye. Ele fala dessa guerra. E pós a guerra, se você pegar os livros e o filme, também acontece o arrebatamento. E aí vem o desenrolar dos 7 anos, como se isso desse o início dos 7 anos, até a manifestação do anticristo. Os 3 anos e meio tem uma característica interessante, tanto nas profecias de Daniel, depois a gente vai estudando outros contextos também, outros textos, né? Existe a questão do templo. Hoje o povo judeu não tem mais seu templo. A única coisa que resta do templo lá é o Muro das Lamentações, em que eles oram, e o maior desejo, eu tenho certeza deles, é a reconstrução do templo, mas não é possível hoje, porque a área do templo hoje tem uma mesquita, né? E ali é um ninho é um barril de pólvora. Mexeu naquele lugar ali, né, vai ter um problema gravíssimo com o mundo muçulmano. Eu já falando assim, não vou fazer a defesa, né, mas talvez assumindo que eu sou pré-tribulacionismo, é difícil para mim não olhar para Israel e não entender, né, quando o senhor fala da Pérsia, por exemplo, né, o Irã, não entender que Israel é o relógio, talvez escatológico, de todo esse momento aí. Israel é o relógio. Aí que tem um detalhe. Nós viemos conversando no carro, com o meu pai conversando, que existem aspectos das profecias que precisam ser claramente separados, vamos colocar dessa forma. Quando Deus trata com Israel, e é interessante que tem teólogos hoje renomados que desconsideram Israel completamente. Diz, não, a igreja é o Israel de Deus hoje, a igreja é o Israel espiritual. Então, parece-me que Israel perdeu toda a importância devido à ascensão da igreja. E eu discordo completamente. O reinado de Cristo será em Israel. Israel é o povo prometido. Temos promessas de Deus para Israel, alianças perpétuas com Israel. O povo de Israel é muito importante. Nós, gentios, vamos colocar da mesma forma que a Bíblia, somos o jambuzeiro bravo, né? O ramo que foi enxertado na videira. Uhum. Não é? Eles são o ramo natural que Deus tratou, estabeleceu as alianças. Paulo deixa isso claro. E se Deus tratou eles com juízo, com severidade, imagina como é que é conosco se nós não entendermos o nosso papel, quem somos, a importância de Cristo do reino. A igreja não é o fim. A igreja é um meio. O fim é o reinado de Cristo. A igreja não é o fim. Nós não vamos acabar numa grande igreja no céu. O que nós vamos fazer no céu? Já ouvi essas conversas, né? Vamos ficar fazendo o que lá? Né? Cantando,
adorando, tomando da água da vida, aproveitando os frutos que tem lá, o fruto da árvore da vida. O que vai ser lá, né? Parece até que eles pintam como um lugar monótono, mas não é verdade. É o centro de poder do universo. O reino de Deus, o trono de Deus, é o centro de poder e de autoridade do universo. Eu não falo da Terra. E eu penso que o projeto de Deus não está só na Terra. Aí entra o milênio. Há quem diga, meu pai entende melhor disso, né? Tem um livro, como é que é o nome daquele autor que escreve sobre o milênio? Esse livro já não tem mais edição, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Se não lembrar, tudo bem. Não lembrei. Mas lembra dos detalhes, né? Do que ele coloca. Ele faz uma... A imaginação dele é muito boa. Sobre o que será o governo de Cristo no milênio. Imagina, descendo a Nova Jerusalém, visível, não é isso? Sim. Visível sobre a cidade de Jerusalém antiga hoje. E de lá os que foram glorificados, transformados, arrebatados, que tem esse corpo glorioso que Cristo promete, que a corrupção não destrói mais, que não morre mais, né? Vivendo nessa cidade e governando as cidades na terra, estabelecendo o governo de Cristo. Aí se completa com as profecias antigas dos livros, né? Que a terra será cheia do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar, que a criança vai brincar com a cobra, que o leão vai voltar a pastar, que, enfim, que não vai haver dano. E é interessante isso. Né? O governo de Cristo. Cafezinho, então, pastor Elias. Terminando a tua pergunta, né? O arrebatamento acontecendo, o tempo de juízo acontecendo, né? Nos 3 anos e meio desse período de juízo de 7, o estabelecimento do governo do anticristo, ele se manifesta. Mas aí a igreja vai estar... Aí, na visão pré-tribulacionista, a igreja vai estar numa festa. Tá pronto para uma festa? Tô pronto. As bodas do Cordeiro. Até meu pai vinha falando disso, né? Se quiser falar, pai, sobre as bodas. Olha, na verdade, quem escreveu esse livro que ele se referiu foi Júlio Rosas, um autor que já faleceu, né? Mas deixou vários livros interessantes e ele gostava muito de falar sobre escatologia. Uhum. Então, no milênio, ele mostra como que é o governo perfeito de Jesus Cristo na Terra, colocando seus governadores. Uns governarão sobre várias cidades, serão, vamos assim dizer, os verdadeiros governadores, outros serão prefeitos, outros serão os ajudantes. É como se fosse os sátrapas da época do Nabucodonosor. E então ele mostra como será feito, por exemplo, lá em um determinado lugar, lá no Oriente Médio, uma cidade que será uma cidade modelo. E a partir daquela cidade modelo será reconstruído muitas outras cidades semelhantes, né? Ele mostra como serão as avenidas, como serão o trânsito e como serão, por exemplo, o transporte. Não haverá acidentes de forma alguma, porque as cidades serão muito bem feitas com a largura. Verdadeiramente planejadas, né? Planejada desde o começo e tal. Pelo verdadeiro arquiteto. Porque, na verdade, quando Jesus... O engenheiro é bom. O engenheiro é bom. Quando Jesus voltar para estabelecer o milênio, a Terra vai estar realmente estraçalhada de todos os lados. Muitos terremotos, muito fogo, muita inundação. Então, haverá provavelmente menos de 25% do que hoje existe no planeta vai existir nessa época. E a maioria vai ser judeu, com certeza, porque Israel nessa época vai ser em grande massa, né? Os que vão ser salvos. Mas haverá também de outros povos, um pouco do Egito, um pouco do Brasil, um pouco de outros países, e então vai formar esse povo. E vai entrar gente que não conhece assim muito, assim de perto sobre Jesus Cristo, conhece pouco, né? Aquilo que ele aprendeu durante a grande tribulação. E então, por exemplo, nesse governo vai ser tão bom que, primeiro, a longevidade de vida será aproximada dos 1000 anos.
Como aconteceu no começo também. Isso é um ponto, né? Isso é uma profecia bíblica. Isso é uma profecia. Porque tá lá no Antigo Testamento que a idade dos que viverem nesse governo será como a das árvores. Das árvores. E tem árvores, né? Milenares. Que já tem, exatamente, Mais próximo de 1000, ou mais de 1000. Ou mais de 1000. Né? Então aquilo que existia no começo vai voltar a existir, mas a população dizimada pelo Armagedon, por todos os fatos desenrolados no Apocalipse, né? Que são grandes catástrofes, né? Sim, sim. Mas aí continua, por favor. Uma reconstrução, literalmente. Uma reconstrução do mundo. Do mundo. Então, pessoas, por exemplo, que morrerem com 100 anos, só será possível morrer com 100 anos, ou com um pouco mais de 100 anos, porque foram amaldiçoados por algum tipo de desobediência grave. Mas isso vai ser muitíssimo raro alguém morrer com 100 anos. Alguém vai falar assim, poxa, morreu tão jovem, ela 110 anos só, coitado. Não deu tempo nem de apreciar o que vem pela frente aí. E ele fala então de tecnologias interessantes, por exemplo, na questão do trânsito, não vai haver essa poluição que existe, né? Vai ser um tipo de energia diferente, uma energia limpa, como se fosse outra tecnologia. Outra tecnologia, uma espécie de Você imagina o conhecimento de Deus Ixi. junto da capacidade humana e Deus Exatamente. desvendando coisas que o homem hoje está chegando no ponto que chegou porque, de alguma forma, ele está entendendo o que Deus criou. A natureza, a ciência, ela tem que trabalhar com o que são realidades da natureza. E ele vem desvendando, seja através da física, da química, das áreas de competência, das áreas que se estuda. E chegamos do que chegamos. Com o conhecimento de Deus. Imagina o que isso vai acontecer. Imagina. Agora, esse Júlio Rosas, ele dá detalhes assim de como será a tecnologia, né? Será tremenda, né? Telões para todo lado, as pessoas sendo identificadas com facilidade, ninguém vai morrer por causa de trânsito, por exemplo. Não vai, aqui se fala, por exemplo, de suicídio, morte, etc. E dá até uma taxa. Ó, esse ano o homicídio chegou no 75%, por exemplo. E nessa época de Cristo vai ser 0,00001% que poderá morrer se for amaldiçoado. Então, vai ser uma época de grandes realizações também. A humanidade vai conhecer o que é ser governado pelo próprio Cristo. E há também um contexto contrário, né? Na grande tribulação será retirada a igreja e o Espírito Santo, de uma certa forma, vai dizer assim para Satanás, agora você tem carta branca para entrar e estabelecer o seu governo. Então, você imagine como vai cair a moral, né, no mundo. Por exemplo, eu estava até comentando com ele, né? Haverá a possibilidade de pessoas agirem como animais, tendo sexo explícito nas ruas, por exemplo, com a maior naturalidade, sendo televisionado para todo o mundo. Então, vai ser comum a homossexualidade e todos... O aumento da violência. O aumento da violência. As bizarrices que guerras também será comum. E vai ser um governo que haverá problemas de todo lado, porque será a ira de Deus também vindo sobre eles. Então imagine, cai vamos assim dizer, como é que chama um bólido, né? Celestial. Meteoro. Um meteoro, e esse meteoro já estraga 1/3 do mar. Ou quando cai nos rios, 1/3 dos rios. Quando cai em floresta, 1/3 das florestas, né? E assim vai. Vai haver mortes assim, adoidado. Meu Deus. E assim, né, voltando à linha do tempo, a tribulação aqui, a grande tribulação, bicho pegando. Bicho. Né, tudo que o pastor Elias está falando ali, né, que a gente consegue imaginar de crueldade, de imoralidade aqui, e a igreja aqui em cima. A igreja, vivendo as bodas do cordeiro aqui. Imagina tirando a igreja. A igreja, eu chamaria a igreja hoje de a consciência do mundo. Nós temos nossa consciência, ela nos acusa ou ela nos valida. Somos vamos dizer assim, parece que nós temos duas... Tá bom o café, pastor Elias?
Aprovado? Tá bom, tá ótimo. Parece que nós temos duas pessoas, né? Uma que assiste o que fazemos, que nos aplaude ou nos critica, mas é a nossa consciência. E outra, nós, né? A gente pensa, né? Por que eu fiz isso? Ué, mas tem duas pessoas, você está se julgando, você está se avaliando, como é que é isso? Consciência. Se a igreja for tirada, ela é a defensora dos valores judaicos cristãos, da família, né? De certas questões que nós aqui, é indiscutível para nós, os valores que temos. Como fica o mundo? É uma pergunta, né? Mas a igreja tirada, quer dizer, o mundo vai ficar coberto, pelo que diz a Bíblia, o mundo já está nessa situação, né? O mundo jaz no maligno. Então tudo que a gente percebe de ruim é pela realidade de que o mundo jaz no maligno. Mas e a igreja tirada? O Espírito de Deus que opera através da igreja, ele estabeleceu a pregação do evangelho como uma maneira, né, de levar salvação. Mas aí isso, né, de alguma forma, esse governo do anticristo perseguindo, impedindo, punindo, porque está escrito isso também, né? Vai haver uma situação única também de perseguição. Como é que vai ficar esse mundo? A guilhotina vai correr solto, né? O sangue. Se for guilhotina, se não for outras coisas, Não, né? a Bíblia fala que haverá a guilhotina mesmo. Muitos serão guilhotinados. Outros serão por espada, né? Por facão, sei lá o quê. Mas será mais assim, cortado o pescoço. Cortado a cabeça para fora. Eu digo que assim... Mártires haverá em grande quantidade. Nossa, multidões. Os mártires que vêm da grande tribulação, está apontado isso no Apocalipse, é fato. Como vão morrer, eu não sei. A criatividade da questão humana, da crueldade humana, né, perseguindo por causa do nome de Jesus. Jesus disse isso, né? Que vão ser perseguidos, né, por causa do ódio ao nome de Jesus. Então, isso vai acontecer. A igreja é tirada, esse mundo cai realmente, afunda completamente nisso e o juízo de Deus vem. É um tempo que fica muito difícil imaginar a igreja passando por esse tempo como os pós-tribulacionistas, sem que a igreja seja voz, consciência, defensora, se posicione claramente. Você tem que tirar essa oposição de alguma maneira. Né? Eu entendo assim, né? Porque se a igreja fica, imagina, a igreja ora, a igreja clama, a igreja tem força, a igreja tem representatividade em governos, claro que isso muda, né? Uma das profecias de Daniel é que ele vai mudar, né? O anticristo vai mudar as leis, né? Vai acontecer uma mudança. Isso imagino que porque vai mudar valores, como nós já estamos vendo. A sociedade tem mudado valores. Existe uma outra ética hoje, uma outra ética global. Está se construindo uma nova ética global com outros valores. Eu não estou aqui discutindo esses valores, eu só estou dizendo que está acontecendo. Né? Eu acho que o movimento está claro, né? Está claro. Está claro. Exato, está claro. E de uma forma global mesmo, e entendo que empurrando mesmo assim a igreja, né? Tentando... Na cultura, a gente vê isso na cultura, na sociedade, em vários setores, meio que moldando e tentando colocar no pensamento, né? Sim. Tem uma profecia antiga de Olaf Kirchhoff, foi muito conhecida. Você lembra o ano que isso aconteceu, pai? Profecia? De Olaf Kirchhoff, a última trombeta. Ela é pré-tribulacionista. Não sei se você já ouviu ela. Não. Eu acho que uns 50 anos, mais ou menos, já. Olaf Kirchhoff, ele estava na Noruega, ele teve um sonho, esse sonho se repetiu muitas vezes, e ele entendeu que era Deus revelando para ele. Então, na época que eu ouvi, meu pai tinha o disco, né? Era disco ainda, né? Aquele, como é que chama? Vinil. Vinil. Colocava agulha e tal. Então, você imagina, né? A capa, eu me lembro de uma trombeta grande azul, né? E o globo terrestre no fundo. Você coloca no YouTube, você encontra essa profecia. Legal. A última trombeta é o nome. A última trombeta. Tem alguns detalhes ali interessantes, porque o que aquela profecia aponta? Alguns fatos, né? Por exemplo, a Coreia do Sul. A gente sabe hoje que o cristianismo na Coreia do Sul é forte, né? As grandes igrejas, a maior igreja local, né? David Yong-cho, Paul Yong-cho, né? Está lá, né?
E ele fala de muita gente desaparecendo ali naquela região. É assim, você vai juntando os pontos, né? E mostra como vai acontecer o arrebatamento nessa visão, nessa profecia, nesse sonho profético. Então começa lá, né, a pessoa ouvindo o rádio. E aí, eu me lembro muito bem, porque eu ouvi tantas vezes isso, né? Começa assim, né? 9 horas da manhã. E tem né? em português? Português? Em português. 9 horas da manhã, né? A esposa do senhor André, sozinha em sua casa. Ó, como que a criança decora, né? Eu decorei na época. Né? Estava ouvindo lá o programa radiofônico e de repente vem a notícia. Né? Aí começa a notícia, né? Milhares desaparecem. E vai narrando fatos do desaparecimento das pessoas. Né? Fatos que mostram como as pessoas estavam nos seus trabalhos e de repente somem. Alguns ouvem dos que ficaram, eles gritando glória a Jesus. Outros, então ele vai narrando e vai mostrando. E é uma visão pré-tribulacionista. E eu vou dizer uma coisa para você. De tudo que eu já ouvi, essa é uma visão impressionante, interessante para entender esse conceito pré-tribulacionista e o que eu creio, baseado numa revelação. Por isso que os pós-tribulacionistas, principalmente os reformados, criticam. Falam, não, mas esse entendimento ele veio de congressos, onde... De revelações e tal. É uma nova teoria, que tem uma novidade e tal. Mas e se Deus está mostrando isso? E aí entra alguns pontos que Jesus fala, não é isso? Ele fala que ele vai vir como um ladrão. Quer dizer, o fator surpresa. Vamos pegar o pós-tribulacionismo? Tem fator surpresa no pós-tribulacionismo? É uma pergunta. Se Jesus vai voltar no final, eu tô vendo o anticristo, tô fazendo conta. 7 anos, porque tá escrito. Eu acredito que não. Você pode não saber exatamente. Conta, né? Você não vai saber o dia e a hora. Tá, tudo bem. Mas você sabe mais ou menos o momento. Que você vai dizer assim, não, peraí, ele tá aqui. Vamos considerar que começou aqui. 3 anos e meio aqui. Olha o que aconteceu. Vamos pegar aqui. Ele vai vir nesse período. Você tem uma igreja inteira no globo, que não foi arrebatada, no pós-tribulacionismo, que vai estar estudando, vai estar falando, vai estar nas mídias sociais, se clandestino, se não clandestino, vai estar divulgando, como é hoje. É tudo fake news, aquela briga toda, e tira, e não sei o que e tal. Mas você imagina... Mas já na expectativa é que ele vai voltar, né? Apontando, inclusive, esse é o anticristo. Então, vamos dizer assim, que o impacto é diferente. Se fosse, né, numa visão pós-tribulacionista. Eu tô tentando aqui imaginar, tá? Sei que a minha imaginação, a do meu pai que tá indo longe, né? Os ouvintes que nos ouvem... Sim, a gente precisa trabalhar com a imaginação para tentar contextualizar o que estão nas profecias. Para entender a realidade. Não basta pegar o versículo, jogar e dizer, não, é assim. Não, você tem que entender como que isso se enquadra numa geopolítica. Como que isso se enquadra na realidade do indivíduo? Como que isso se enquadra, então? Tá bom. Sim, né? Sim. Agora, vamos imaginar o contrário. No pré, desaparece. Então, esse já é um fator que vai motivar uma perseguição. Olha, vão ter que dar uma explicação. Então, isso vai começar a criar uma barreira com respeito às crenças religiosas. O anticristo, nessa ocasião, vai querer... entrar com todas as suas possibilidades aí de trazer paz para o mundo, né? Então ele vai começar com paz, mas propondo paz, sendo a solução. Mais. Aí que ele começa a ganhar notoriedade, visibilidade para todo mundo. Sim, porque é o que está escrito lá. Os selos que abre o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco. E aquele cavaleiro branco não é Jesus. Aquele cavaleiro branco é alguém que vem propondo paz. Durante esse período da grande tribulação. Não, 3 anos e meio primeiro. O que encaixa, né, dentro de uma visão pré-tribulacionista é isso. Ele vem ganhando notoriedade com seus discursos, tem que ser alguém muito bem preparado. Mas quando você vai para o Velho Testamento, você vai ver profecias mostrando que ele se levanta contra tudo que se diz Deus. Daniel vai ver um chifre pequeno que fala blasfêmias contra Deus. Essa é a visão de Daniel. Ele tem uma habilidade na oratória, provavelmente muito grande, né? E ele vai afrontar realmente, consciente da realidade espiritual. É uma outra coisa que podemos discutir, né? Se Satanás, o espírito chamado Satanás, né? O anjo caído vai ser o mentor ou vai se apoderar dele. Como vai ser essa questão? A fonte a gente sabe que é maligna. E ele tem consciência, e ele vai ter essa oratória e vai criar uma situação para isso. E eu entendo que aí que vem um ponto.
Alguns acham que, não, pera um pouquinho, isso vai acontecer, mas é quase como se fosse aleatório. Eu não acredito nisso, eu acredito que é um planejamento bem detalhado e já está acontecendo na história. E esse planejamento, se você fizer um rastreamento, você vai ver ele acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial. Eu creio que é uma coisa meio que orquestrada mesmo. Muito bem orquestrada por elites internacionais que dominam o mundo. Existe elites internacionais, isso não é ficção, isso não é teoria da conspiração. Vamos imaginar que isso tem que ser muito bem orquestrado, bem trabalhado para ser bem aceito no mundo. Imagina que o mundo hoje, as religiões no mundo, não vou falar do cristianismo, quantas religiões existem? Ele vai ser contra tudo que se nomeia Deus. Ué, como é que ele vai conseguir convencer a humanidade disso? Ele vai criar a sua própria religião, né? Vai ser uma religião universal. A marca da besta não é marca da besta uma situação de adoração. O problema da marca da besta não é só a questão de comprar e vender e controle. Mas se você pegar a profecia, você vai ver que ela fala de adoração. Ela tem um outro contexto espiritual, que esse é o contexto mais sério. É algo mais sério. Então, vai ser um tempo diferente. É interessante, hein? Rapaz, esse tema tá tão gostoso que a gente poderia ter feito ao vivo também, né? Vocês têm que vir pro segundo episódio aqui. Com prazer. Tem que vir Eu gostaria de colocar uma possibilidade que eu estava pensando agora, né? Para você saber como Deus age, como Satanás age, vamos imaginar o que aconteceu com Jó. Jó era o homem mais rico, mais poderoso, e se afastava do mal e se apegava ao bem. E então, numa reunião celestial, Satanás também participou dessa reunião e veio de rodear a terra. E então Deus perguntou para ele: tem visto o meu servo Jó? E ele fala sim. Aí Deus elogia o que acontece com Jó. Ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele se apega ao bem. Aí Satanás fala: mas acontece que o Senhor cerca ele de bênção de todo lado, o Senhor abençoa, não deixa eu agir, no caso, sobre ele. E então Deus fala: então vamos testar o homem. Em outras palavras, você pode agir como você quiser, mas não toque na vida dele. E ele, então, nós sabemos o que ele fez, né? Acabou com toda a família, acabou com todas as suas riquezas e foi sem dó e de uma maneira terrível. Mas acontece que Jó, ele ainda manteve-se íntegro e ainda adorou a Deus. E depois, numa segunda vez que Satanás veio numa assembleia lá celestial, Deus perguntou novamente: você tem visto o meu servo Jó? Mesmo que você tenha lançado tudo que você lançou, né, sem motivação, a não ser o seu ódio. Estou falando de outra maneira, mas foi exatamente mais ou menos isso. Ele ainda mantém a sua integridade. Aí Satanás falou: então vamos fazer um outro teste. Toca na pele dele. E aí Deus permitiu, falou: só não tira a vida dele. E então Satanás sem dó e sem piedade, deu para ele um fogo selvagem, cheio de úlcera para todo lado, desde a cabeça até a ponta dos pés, de maneira que, se a gente for ver alguém que teve essa doença, a gente fica bobo de ver, né? Fica coçando para todo lado com cacos e saindo sangue, pus, etc. E então Jó manteve a sua integridade. E depois Jó teve um encontro com Deus de outra maneira, e ele pôde se aproximar de Deus e conhecer o que Deus é de fato. Quer dizer, o que nós aprendemos dessa parábola? Que depois a situação de Jó muda e ele pega mais o dobro do que possuía. O que a gente percebe é a maldade de Satanás, que, se deixar por conta dele,
ele arrasa com a pessoa, ele tem poder sobre vento, sobre Fenômenos da natureza. Interessante. Ele tem poder de doença, ele lança doença de câncer, de tudo quanto é tipo de... Todas as doenças que existem perigosas no mundo, pode ter certeza que é de origem satânica. Todas. E então, imagine Satanás tendo carta branca agora para agir na grande tribulação. Meu Deus. Então você sai de baixo, né, em outras palavras. Porque ele vai agir com grande rigor, com grande crueldade, muito pior do que pessoas como, por exemplo, Hitler, que matou 6 milhões de judeus, da forma como matou. E ele vai agir de uma maneira terrível, terrível, terrível. E então, os que sobrarem, porque Deus vai agir, né, no final, e vai acabar com a festa de Satanás, vai prendê-lo, etc. E o anticristo vai lançar no lago de fogo e enxofre. E então, depois de tudo isso, nós vamos conhecer diferente o governo do Messias. E nesses 1000 anos você vai ver a diferença. Ele vai transformar a terra num verdadeiro paraíso, até lá, né? Então, a gente vê a diferença entre o bem e o mal. E depois, como Deus sempre prevalece nos seus planos, depois que Satanás for lançado no lago de fogo, no juízo final, aí que vai começar a eternidade. E a eternidade começa então com um novo céu e uma nova terra. A terra vai ser tremendamente transformada. Vamos viver literalmente a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Vou ler aqui, em tá? todos os sentidos. Profecia de Isaías 65, verso 17 em diante. Vede, eu crio novos céus, nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Está criando. Pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Então, veja, jovem de 100 anos. Essa é a questão do milênio, propriamente. Porque se ainda há a realidade do pecado, porque ele está apontando aqui, quer dizer, o velho que não cumprir seus dias, né? Ou o que morrer com 100 anos será tido por jovem. E ele ainda continua, edificaram casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto, não edificarão para que outros nela habitem, nem plantarão para que outros comam. Você percebe que o direito de propriedade está reservado, preservado, certas questões aqui de justiça estão sendo bem claras, não vai haver mais aquela questão do clamor, né, do choro por causa da injustiça, e aí ele continua. Olha só, antes que clamem, vou pegar o 24 aqui, o verso 24, antes que clamem, responderei, estando eles ainda falando, os ouvirei, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha, como o boi. Mas o pó ainda será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meu Deus, texto lindo, né? Que texto maravilhoso. Muito lindo, 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 lindo. A gente vai explanar um pouquinho, pastor Bispo Robson, mas eu queria pedir para colocar os nossos patrocinadores, minha amiga. A gente poder falar, tá bom o café? Como é que tá o café aí? De vez em quando eu erro na mão do café. Ou para mais ou para menos. Não, tá ótimo. E aí ou fica muito doce ou fica muito amargo, né? Não, tá ótimo. Não, tá bom. Mas eu tentei dar uma caprichada. Já é casado, já? Casado. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Casado. Ah, mas no dia que você tá, sei lá, café é medida, mas tem hora que você erra a mão, não fica tão bom. A gente tem sido abençoado aqui, Bispo, Pastor Elias, pela gráfica rápida, então é um amigo, ele se converteu, Deus tirou ele do mundo, de uma comunidade, ele é um cara muito talentoso nessa parte gráfica mesmo, de design, de fazer todo o design gráfico, o desenho, né? Ele tem esse dom, um dom que eu não tenho, né? E aí ele me ajuda nesses materiais aí.
ele tem sido bênção e precisando aí de materiais de gráfica, ele faz também canecas, excelente, quadros, e ele atende igrejas, folders também de eventos, de cultos, ele atende igrejas Brasil, Estados Unidos, França, Bélgica, Alemanha, tem mais alguns países. Ele é muito, 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 muito bacana. Tá fazendo camisas agora também. Então, precisou desse tipo de material, gráfica rápida, frete para todo o Brasil. E aí chama no Instagram, gráfica rápida, gráfica underline, rápida underline, J-Design. E o outro Instagram, J-Design underline flyers. Ele vai te atender com qualidade, pontualidade, e o cara é bom, é talentoso. Excelente. Talentoso. Gráfica rápida, parabéns. Gráfica rápida. E aí o nosso próximo patrocinador aí que tem abençoado o canal também, lá pertinho da igreja de Itapevi, se ficar na mão aí no carro de bateria, é chamar a Pontual Autopeças. Não só bateria, né? Peças em geral. E falando em bateria Moura e bateria também boa, bateria Zeta. Precisou aí de tá na mão com o carro, é só levar na Pontual Autopeças. O pessoal lá também é bacana. E fica ali na rua São Judas Tadeu 92, no Parque Santo Antônio, em Itapevi. O pessoal é top também, ajuda muito. Então não vai ficar na mão, né, pastor? Vai na hora do culto. Nossa região, excelente. Pontual Autopeças. Pontual Autopeças. Vai ficar na mão por causa de bateria, né? Compra a bateria ali Moura, uma outra linha Zeta também muito boa, né? Não vai deixar de ir no culto por causa de bateria, né? Sim, com deixa certeza. o carro ali... Olha lá. Bem alinhado ali na Pontual Autopeças, é só chamar o pessoal, muito bacana lá, Deus abençoe vocês aí. Obrigado, e aí pedir pro pessoal se engajar novamente no canal. Aí, Bispo, convida o pessoal para se inscrever no canal lá, ET Crente Evangelho e Teologia. Olha aí, pessoal, pessoal da Sara Nossa Terra, Grande São Paulo, né? Brasil, né? Brasil. Aqui o canal tá disponível para todos. Exatamente. Olha aí, né? Então, se inscreva aí, ET Crentes, estamos aqui juntos, excelente trabalho, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. E falando de um tema escatológico, eu tenho certeza que vão surgir dúvidas, eu vou passar para vocês dois essas dúvidas aí, e aí a gente já começou a desenhar essa linha do tempo, e aí o anticristo, o bicho pegando aqui, o anticristo trazendo essa sensação de paz, mas vai chegar um momento que vai ter uma segunda volta, e essa segunda volta ela não vai ser secreta, né? Não vai ser secreta. Quer falar, pai? Bom, primeiro gostaria de colocar que o anticristo vai começar a perseguir para valer o Israel e o mundo de modo geral, quando aconteceu o seguinte, está em Daniel 9, 27. Assim, quando vocês virem o sacrifício, ou melhor, sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá uma, então, grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá. E esse arrebatamento, então, ele não tem dia nem hora para acontecer. Vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, e então depois, a grande tribulação começa com esses 7 anos que vai ser estabelecido, né? Nesses 7 anos, na verdade, no começo, o anticristo ele se apresentará como se fosse o salvador da pátria. Vai ter que ganhar muito credibilidade, e então ele vai trazer uma falsa paz. Mas terá ao seu lado o profeta também, uma pessoa religiosa, que vai ser considerado o falso profeta, e que vai trazer a novidade de uma religião universal para adorar o anticristo. Tá? Então, depois de tudo isso, depois do que vai acontecer, a ira de Deus caindo em cima de todo mundo também, do reino das trevas, então, já o que está acontecendo por causa do anticristo, e já o que está acontecendo por causa da ira de Deus,
essa terra vai ter muita gente morrendo de todos os jeitos. Quem tiver a marca da besta está lascado pro resto da eternidade, né, praticamente. Agora, a sua pergunta foi sobre a volta realmente. A segunda volta. A segunda volta, que seria a segunda manifestação. Aí a palavra de Deus diz que ele, depois do que ele foi fazer lá no céu com essa igreja arrebatada, ele vai passar todo mundo, lá primeiramente vai passar pelo tribunal de Cristo, depois pelas bodas do Cordeiro, que vai ter uma festa grande por algum tempo, e depois disso eles serão considerados também exército dos céus, porque eles vão ser semelhantes aos anjos, vão ter corpos gloriosos, semelhantes ao de Cristo, e não vai ter mais problema de precisar ter a sua esposa, casar, ter filhos, nada. Aí o número será um número X que Deus determinou dos salvos. É aí que entra a questão da eleição, né? A eleição tem um número estabelecido. Então, quando o último que for eleito para ser parte desse grupo chamado noiva, né? Então, vai estar lá no céu. E depois de tudo isso, qual seria o próximo evento? Chega um momento que Deus fala com o filho, é agora, vamos, você pode voltar e tal. E ele então já prepara todo mundo, dá o toque da trombeta, da última trombeta, o grito lá do arcanjo, que vai repercutir em todo o universo, aliás, todo aqui o nosso planeta. E então ele virá em glória, montado em cavalo branco, junto com... Aí, Pastor Elias, é no final da grande tribulação. Isso, após a grande tribulação. Porque, na verdade, a grande tribulação vai estar terminando praticamente numa guerra em que o anticristo vai provocar, levando todos os exércitos do mundo praticamente contra Israel. Por isso que Israel é considerado a pedra de tontear do mundo, porque todos vão ter motivação para tirar Israel do mapa. Então, quando isso estiver acontecendo na Guerra do Armagedon, vai acontecer muita morte ali, que o Apocalipse chega a dizer que vai ter 200 estádios de sangue até a altura do freio do cavalo. É uma coisa absurda. Quer dizer, vai ser uma né? coisa absurda de sangue que vai jorrar. E depois, essa guerra vai ser uma coisa que, só para enterrar esses cadáveres, já imaginou, né? Quantos anos que vai ser. Mas aí Jesus vem, estabelece o seu governo, junto com os seus escolhidos, que a Bíblia fala que os seus santos virão com ele. Virão vestidos de linho branco. E então, que na verdade significa os atos de justiça dos santos. Todos os santos, nessa hora que vai receber maior galardão. Né? Uns vão ser reis, outros vão ser governadores, outros vão ser juízes, outros vão ser, enfim, todo tipo de autoridade, vamos assim dizer, nesse novo governo. Então, quanto mais a pessoa fez aqui na Terra para ganhar almas para Cristo, trabalhou de coração, foi muito generoso, foi uma pessoa muito fiel em tudo que Deus manda, então ele vai ter um galardão maior. Vamos dar um exemplo, o apóstolo Paulo, provavelmente ele vai ter um galardão maior que o seu, por exemplo. Com certeza. Quem sou eu na fila do pão, né? Então, mas alguma coisa você está fazendo, e isso agrada a Deus, né? E só essa divulgação que você está tendo aqui já é uma maneira de agradar a Deus muito, porque muita gente pode ser alcançado, né, por essas palavras, pode começar a ter uma vida reta diante de Deus, porque uma das coisas que o próprio Cristo fala, aliás, o apóstolo Pedro que fala isso, né, que ele fala que tipo de pessoas vocês deverão ser para esperar a volta de Cristo. Terão que ser pessoas realmente exemplo para todos. Vão ser pessoas generosas, vão ser pessoas honestas, vão ser pessoas
que adorarão de fato e de verdade a Deus. Vão ser pessoas que vão apressar a volta de Cristo porque creem e amam a vinda de Cristo. Vão dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, eu quero estar preparado, estou me preparando. A noiva é apresentada como sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. Isso significa que seu corpo, alma e espírito estarão irrepreensíveis diante de Deus. Agora, uma coisa que eu acho importante também falar é que para esse preparo, com certeza, Deus vai estabelecer um avivamento muito grande em todo o mundo. E esse avivamento eu creio que já está começando em várias igrejas, mesmo aqui no Brasil, e vai começar a pegar um fogo do Espírito para toda a região, para todo mundo. Uhum. E haverá um número grande de pessoas salvas e de pessoas preparadas para subir. Então, significa que também o número que vai estar lá no céu vai ser muito bom, porque as pessoas que já morreram, as pessoas que foram mártires, etc., as pessoas que foram fiéis a Cristo, ao longo da história, ao longo de né? toda a história, vai ser um número incalculável, incalculavelmente. É a igreja invisível, né, pastor Elias? É a igreja invisível, exatamente. Mas, na nossa época, comparado com o número de pessoas que temos aqui, aproximadamente uns 8 bilhões, então se fala em talvez quem sabe uns 5%, coisa do tipo. Pouca gente em relação ao todo. Mas depois, ao longo do reinado de Cristo, a coisa aí vai ser só gente salva, a maioria. É muito, muito interessante mesmo. E vamos ansiar por esse avivamento. Né? E o preparo também. Há quem não acredite que vai acontecer o avivamento. Né? Você ouve aí quem ouve os podcasts e ouve outros falando, tem visões muito pessimistas, de que só vai piorar, porque também está escrito que a iniquidade vai crescer, o amor de muitos vai esfriar, aquela questão toda que está em Mateus 24. Mas há quem crê que para os últimos dias um grande avivamento vem para uma última colheita. Joel capítulo 2, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Né? Filhos e filhas profetizarão, né? Jovens terão visões, velhos sonharão, né? Haverá sinais. Aí ele vai falar que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A gente tá chegando, e aí eu queria convidá-los para um próximo episódio, que o tema é maravilhoso e me sinto realmente honrado. Esse podcast foi bem gostoso. Você vê que passa rápido, né? Passa rápido, porque a gente está falando da palavra, tá um edificando ao outro aqui, e de um tema muito importante, que é realmente dessa volta de Cristo, desse anseio que a gente precisa ter sobre a volta de Cristo. E aí o pastor Elias me chamou a atenção, citando o livro de Daniel, e aí, bispo, eu queria reforçar para o pessoal da internet que as profecias de Daniel, elas se cumpriram, né? Como a gente tem a questão da estátua, a questão dos templos. Então, falta pouco. A maior parte cumpriu. As 70 semanas. Então, 69 semanas estão cumpridas. Falta uma. Tem que entender o que é semana. Semanas de anos, não semanas de dias. Né, que são 7 anos. Mas um alerta que eu queria dar é que, né, há tempo ainda para as pessoas se converterem, né, para buscarem um aviso a nós. E aí o que eu gosto do pré-tribulacionismo, e numa visão talvez mais arminiana, e aí não tendo nenhum tipo de posicionamento aqui, não é isso, mas a questão de você ter essa esperança e você ter o desejo de, cara, eu preciso buscar a Cristo a todo momento, colocar temor no meu coração, porque ele virá, e se ele virá, eu preciso estar preparado. O que cabe a nós, né? Preparo. Exatamente. É a parábola aqui das 10 virgens. Exatamente. Porque as 10 virgens, todas igreja, vamos ser honestos, todas. São 5 prudentes e 5 são chamadas de loucas. É Jesus que chama, não sou eu. Ele diz isso. Por quê? Porque não estava preparado. Eram virgens, então é uma coisa a se considerar, né? Moralmente, então, nós podemos dizer que tinham um aspecto semelhante. Aí você vai encontrar que todas tinham lâmpadas, né?
Então, também é um aspecto de semelhança, mas havia um problema aí. 5 tinham botijas com azeite, quer dizer, estavam preparadas para encontrar a qualquer momento, mesmo que fosse à noite, fosse no momento mais escuro, mais difícil. E 5 não tinham óleo reserva, vamos pôr assim, né? Botija com óleo. E quando acontece no momento mais escuro. É o que está escrito ali. Onde há uma voz que grita, chama, e as que não eram preparadas pediram para as que estavam preparadas, dá um pouquinho do seu. Elas falaram, não, vão comprar. Vai adquirir, vai pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço para ter aquilo que precisa ter. Quando vão, perdem a oportunidade. Então, assim, o preparo é fundamental. Usa o teu livre-arbítrio, nós vamos dizer isso para quem nos ouve. Usa tudo que você pode para se preparar. Tudo que cabe a você, se prepare. Amém. O bispo, e aí pastor Elias também, para a gente poder, né, chegar à conclusão, mas trazer uma mensagem de esperança para quem não conhece a Cristo, né? Ainda é tempo, não é? Sim. A gente tem tempo ainda para... Não tem, pastor Elias, Sim, com certeza. Tem o tempo da graça e nós estamos ainda nesse tempo. Quer dizer que esse tempo é um tempo de oportunidade. Você pode se aproximar de Deus e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem oportunidade de conhecer o Espírito Santo, de recebê-lo no coração e de ver como ele age na sua vida. Mas você tem que se entregar a ele e depois você tem que aprender a ter intimidade com Deus. Você tem que ter muita oração, todo dia orar, né? Por exemplo, Daniel dá o exemplo de que ele orava 3 vezes ao dia. E não era uma oração de 5 minutos, era uma oração, né, que valia a pena ele estar na presença de Deus. E até por causa dessas orações, ele chegou a ser lançado na cova dos leões. E Deus trouxe ele de volta, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mordida, né? Ele não serviu de jantar para os leões. Mas, então, a pessoa preparada, você pode ter certeza que essa vai realmente fazer parte do grupo chamado Noiva, e é esse grupo que interessa, porque para toda a eternidade nós vamos estar tranquilos com Deus, sem morte, sem rancor, sem guerra e sem tristeza. Vai ser só alegria, paz e tranquilidade diante de Deus. Aleluia. Amém. Dá tempo, bispo? Dá tempo. Quem nos ouve, o teu tempo é agora. Enquanto ainda você pode chamar de hoje, busque Deus. Procure Deus, entrega a tua vida. Não negligencie a oportunidade. Esse é o ponto. Não negligencie a oportunidade. Se chegou até você esse podcast, se a palavra tem chegado até você, se você tem amigos que se preocupam com você, que oram, que falam para você sobre Jesus, ouça, creia, vá para a igreja. Ah, não, eu busco a Deus na minha casa. Vá e saiba, é muito importante andar com quem, né, tem fé, com quem conhece a Deus, com quem busca a Deus, porque é aquela história dos costumes, né? Os bons costumes são corrompidos, né? É verdade. Infelizmente, com quem você anda pode corromper ou pode fortalecer. Então, é muito importante o ambiente da igreja, as pessoas que oram, pessoas de fé que andam, que falam, que desenvolvem, que transferem valores, que compartilham valores do reino de Deus. Busque Deus, enquanto ainda podemos buscá-lo. E aí um convite, né? O bispo é pastor de igreja, pastor local lá em Jandira. Acompanhei um trabalho durante um tempo aí de jovens, né, bispo? E aí, sim, qual que é o endereço lá em Jandira? Nós estamos na Avenida Carmine Gragnano, no centro de Jandira. Fica ali muito próximo do Senai, para quem conhece Jandira. É um dos galpões que está de frente ali. Nós temos um trabalho muito bom com jovens, que é o Arena Jovem. É sempre aos sábados, às 19 horas. Você conheceu o teu irmão, né? Foi líder ali de uma equipe grande. Então, assim, nós acreditamos muito no discipulado. Nós fortalecemos muito a ideia de discipulado. Jesus, quando instituiu a igreja, depois nós vamos ver isso no próprio livro de Atos, né? A igreja se formando, eles tinham muita comunhão, eles
fortaleceu a doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante. A doutrina ela é construída nesse relacionamento de discipulado, além da própria igreja, dos cultos, dos momentos, mas assim, venha, né? Nós temos cultos aos domingos, 10 da manhã e às 18 horas. Benção, 2 horários. 2 horários. Bom. E na terça-feira também, tá? Hoje, por exemplo, vai ter, né? Vai 20 ter? horas, Glória a Deus. E não é longe de Barueri. É divisa ali com praticamente... Tá ali, tá no metade. a divisa ali, né? com Silveira ali e Jandira, na entrada da cidade mesmo. Amém, amém. Entrada da então, cidade. Tem uma igreja abençoada para você ir ali, tá próximo da região, vá. Sim. Não deixe de buscar a Deus. Bispo, obrigado, viu? De coração. Eu Obrigado, viu, pastor Elias? Muito gostoso o bate-papo, falar de Jesus com Parabéns você. pela iniciativa, viu, Bruno? Imagina. Continua e parabéns pelo trabalho. Vamos divulgar. ET Crentes, né? Evangelho e Teologia. Evangelho e Teologia. Olha que bênção. E Parabéns. aí a gente deixa aí porque o assunto é tão bom e tão gostoso que a gente, né, explanou, ainda falta muita coisa. Tem muitos detalhes. A gente não falou abordou a questão do tem muita dúvida a respeito do reino milenar, como é que vai funcionar e essa mescla, né, de quem passou pela grande tribulação e os que vão descer a noiva, como que vai funcionar, tanta coisa boa, né, e o juízo final, o lago de fogo. Então a gente vai deixar no gatilho aí esse segundo episódio. Uma coisa boa para a gente abordar no próximo programa é o que está acontecendo hoje na realidade que contribui, né? Então, que tecnologias existem, né, que podem realmente representar o que é a marca da besta? Por exemplo, eu vou dar uma palhinha aqui para os ouvintes, né? Pensa em inteligência artificial. Eu fiz um curso agora para uma universidade da Espanha, e eles, falando sobre a questão da inteligência artificial, chega a um ponto de ética. Eles têm que pensar em ética, porque você está colocando informação. A inteligência generativa, a ideia, o medo da inteligência artificial é que ela alcance o que eles chamam de uma superinteligência. Ela chega a ter consciência. Não é o caso hoje, tá? Hoje é bem diferente. Mas é o medo, né, de toda a informação da humanidade ali e uma superinteligência ao ponto de se voltar contra o próprio homem. Para não se voltar, eles falam de valores. Tem que injetar, tem que colocar valores da humanidade. Eles estão preocupados, você vê como que é importante valores. Tira os valores da humanidade, vamos ver o que acontece com a humanidade. É a mesma história, só que estão colocando isso na inteligência. Onde chega isso? Como controla isso? Onde isso contribui? Isso está no contexto escatológico? O que é o transhumanismo? Olha o spoiler aí, pastor Elias. Spoiler aí já tá... Já ouviu falar de transhumanismo? As questões éticas, a filosofia que existe por trás. Qual que é a ideia da filosofia transhumanista? Aí entra uma coisa que é a superação biológica do homem. O homem evoluir. Não é só uma prótese mecânica ou tecnológica no braço, nas pernas, mas vai muito além disso. Mas vamos deixar isso pro próximo. Vamos deixar, e eu vou colocar nesse roteiro também, então já estamos fechando o roteiro aqui, tá? Vou colocar também para a gente poder falar nessa próxima conversa, também Israel. Então, a gente olhar para Israel hoje, que é as guerras, a geopolítica, a tecnologia da guerra, né? Tecnologia da guerra. É isso aí. A questão do terceiro templo, como que vai funcionar? Porque olhando para Israel, a gente tem uma visão clara, e eu já também, né, não querendo me posicionar, mas já falando que eu sou pré-tribulacionista também, né? Não, se você pegar hoje o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele está sendo muito questionado por essa guerra. Qual que seria a solução para ele não sair dessa situação, vamos dizer assim, não sair dessa situação marcado negativamente? Vou usar essa expressão para não falar uma expressão de punição, de prisão, que é o que estão também falando, né? Porque ele deveria ter tido precauções, todo esse contexto de guerra, um erro, atribuem a ele esse erro. Como? Será que ele não tem consciência de que existe um objetivo que ele poderia tocar nesse assunto, que é um vespeiro para ele, mas ele sai como herói e não como vilão? Aí entra o terceiro templo.
É um tema bom, é um tema bom. Então, assim, é que tem que aprofundar mais e tem que olhar o contexto geopolítico para se, né, claro, são hipóteses, a gente está aqui fazendo suposições, não tem afirmações, a gente está olhando, pode não acontecer nada, pode mudar todo o contexto, essa geração pode morrer e não acontecer a volta de Jesus, pode vir outras gerações, mas pode acontecer agora. E se acontecer agora, está preparado? Essa leitura é importante a gente ter como cristão, como pastores, líderes, de ter a leitura. E aí o papel do pastor hoje contemporâneo é esse também, né? E não só administrar a igreja, mas ter essa leitura de mundo, para onde que a igreja está indo, para onde a igreja está sendo ali confrontada na ortodoxia. E também, lógico, geopolítica, né? É um assunto muito bom. Mas vamos incluir, sim, nesse próximo bate-papo. E, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Quero pedir para o pessoal ali novamente se inscrever no canal e Deus abençoe sua vida. Obrigado ali por ter acompanhado e obrigado a vocês novamente. Amém. Nós que agradecemos. Amém. Deus abençoe esse programa e que continue. Né? Amém. Que Deus te dê graça, te dê ajude, que abençoe os patrocinadores e todos que ouvem. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Amém.